Pronto, estamos no ar. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É uma honra tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o 5º episódio da nossa 6ª temporada, que terá 9 capítulos, passando pelos principais desafios dos líderes e gestores educacionais que buscam a sua própria evolução, a melhoria da sua instituição de ensino e a transformação da educação. Mensalmente, e às vezes mais do que isso, estaremos por aqui, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional, e você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. Um agradecimento mais do que especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Somos Yang e Brandil Inteligência e Consultoria, que nos oferecem o episódio de hoje. E também Somos Cobrafix, Actifly Martech, Principia Soluções Financeiras, CRM Educacional, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Nos últimos anos, o cenário da educação médica no Brasil tem passado por transformações significativas, impactando diretamente as instituições de ensino superior. Com a recente expansão de vagas nos cursos de medicina, mudanças regulatórias e a judicialização de autorizações, surgem novos desafios e oportunidades para as IES. Este é um momento crucial para entendermos como essas alterações afetam a qualidade do ensino, a sustentabilidade financeira das instituições e o futuro do mercado de trabalho na área da saúde. Para nos guiar nessa discussão, temos a honra de contar com 2 especialistas renomados. Rodrigo Buiê, sócio fundador e vice-presidente de Relações Governamentais e Mercado da Somos Yang, trará sua expertise em estratégias de mercado e insights sobre o panorama regulatório atual. Ao seu lado, Bia Balena, conselheira estratégica e consultora educacional, com passagens marcantes por grandes instituições de ensino superior brasileiras, compartilhará sua vasta experiência em gestão educacional, abordando práticas eficazes para manter a excelência acadêmica e adaptar-se às mudanças. Juntos, eles nos ajudarão a compreender os impactos dessas transformações e a explorar estratégias para que as instituições possam prosperar nesse novo cenário. Durante o evento, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e usem o nosso chat para fazer suas perguntas e comentários. O nosso time estará aqui, pronto para recebê-las e colocá-las na conversa, como parte fundamental do nosso encontro, com a interatividade que só quem está aqui ao vivo consegue ter. O encontro está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui conosco, enquanto a gente está começando aqui, aproveite e se inscreva lá no @Meeting Educacional no YouTube, combinado? No final do evento ainda vamos divulgar, hoje teremos em parceria com a Somos Yang, que é um dos nossos apoiadores, nós faremos sorteio de 2 ingressos para o Meeting Experience Curitiba 2024, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de outubro no Espaço Torres, Jardim Botânico, lá na Cidade Modelo. Bia Balena estará conosco, o Rodrigo Buiê estará conosco lá no evento, tá? Só que só quem se inscreveu e quem está aqui vai poder concorrer. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mas queremos ter você conosco ao vivo nas próximas oportunidades. Até o dia 23 e 24, nós teremos mais 2 edições extras do nosso Meeting Online, e a gente vai fazer sorteios de ingresso, então venham com a gente, além do conteúdo e além da interação aqui ao vivo com os painelistas, ainda tem a possibilidade de conquistar aí um ingresso para esse nosso grande evento, nosso evento principal do ano. Bom, dito isso, feitos os comentários e o comercial nosso aqui de cada dia, vou passar a bola para o nosso host, vou aqui subverter um pouco a lógica do cavalheirismo, mas vou passar aqui para o nosso host, que além de tudo que eu falei, ainda tem, né, o podcast da Yang, que é fantástico, então mais ou menos, né, naquele formato. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, quero já agradecer, né, porque a partir daqui você assume, né, a mediação, quero agradecer a presença da Bia Balena, que é muito importante para a gente, então fique muito à vontade, que a gente tem um ótimo encontro, como sempre, aí, extremamente relevante e aplicável nas instituições de ensino.
Muito obrigado, Fred. Obrigado aos colegas. Eu estou aqui, eu desabilitei o WhatsApp, mas está entrando mensagem do mesmo jeito, não sei por quê. Então, durante a minha apresentação, sou convidados a interagir com os meus colegas no WhatsApp. Por favor, não mandar nenhuma mensagem proibida, porque eu não vou conseguir tirar isso da tela. Mas eu agradeço, Fred. Em nome da Somos Young, a gente tem um prazer de hoje poder receber Bia Balena. Bia, eu não tenho nem palavras para descrevê-la. É uma gestora de mão cheia, uma consultora especial, uma mulher que eu sempre acompanhei, sempre segui, sempre ouvi quando ela tinha alguma palavra para falar, e ela tinha com muita frequência. E eu tive o privilégio de me aproximar dela e ter um pouco mais de contato, trocar mais figurinha e ver quão fantástico é esse cérebro para eu conseguir aprender bastante com ela de uns meses para cá. Então, Bia, muito obrigado pelo aceite do convite. Vai ser um prazer estar aqui esse tempo com todos vocês. Somos 50 agora, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vamos a uns 80, 100 pessoas. A ideia de hoje é fazer um formato um pouquinho diferente, porque a Bia está chegando agora aqui no meeting, ela vai perceber, toda vez que o tema é polêmico, o Fred se isenta, né? Ele faz só a apresentação e depois lê pergunta, que é para ele não entrar na polêmica. Mas a gente vai fazer um formato que é muito parecido com o jantar que a Somos Young promoveu na véspera do Fernesp, que é basicamente uma exposição de ideias e um diálogo. Nossa intenção aqui, eu gostaria que todos vocês que são colegas, muitos de vocês a gente se conhece, conversa pessoalmente com bastante frequência, que vocês se sentissem livres para interagir, para fazer perguntas. Eu sei que o Fred vai anotar esses questionamentos para o final, mas se ele permitir, eu acho que a gente poderia também fazer um formato meio bate-papo, né? Então que as pessoas possam levantar as mãos, e aí, se eu entender que de alguma forma isso vai atrapalhar o nosso horário, porque o Fred fica aqui no WhatsApp mandando, faltam 10 minutos, faltam 15, aquela parte que ele não deixa ninguém ver. Aí eu dou uma travada nas aberturas de mão, mas vai ser muito interessante a gente poder debater, porque se a gente pensasse há um ano e meio atrás, a gente não estaria falando aqui de nada muito especial na medicina, além de ser carro-chefe da maioria das instituições que as possuem, e da batalha judicial que foi travada no Supremo Tribunal Federal, cujos representantes estavam a ANUP de um lado e o CRUB, o Conselho dos Reitores Universitários, do outro. E a gente participou muito disso, trazendo os dados de mercado e abastecendo essas ações no Supremo Tribunal. Mas hoje a gente vem falar de um termo que eu aprendi em Tóquio com Bia, que é a gestão da escassez. E eu acho que, finalmente, infelizmente, a gestão da escassez vai começar a atingir os nossos cursos de medicina, as instituições que não tinham, nunca tiveram, ao longo dessa última década, nenhum tipo de problema nesse sentido. E a gente vai tentar mostrar aqui o porquê e algumas formas que a gente tem visto de blindar essas instituições e o mercado de futuros fatos que estejam acontecendo. Então, eu vou passar a palavra aqui à Bia para fazer a saudação inicial. Na sequência, eu compartilho tela com todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Oi, Fred. Olá para todo mundo. Gente, assim, ter amigo é a melhor coisa que tem, né? Porque eles colocam a gente lá para cima. A sorte é que depois que a gente faz 60 anos, para quem ainda não chegou lá, a gente tem poucas vaidades, sabe? Mas uma delas é aquilo que fica aqui, assim, o que a gente sabe, o que a gente consegue, né, elaborar, e mais, o que a gente consegue compartilhar. Então, eu agradeço demais a lembrança do meu nome, e realmente chega num ponto que a gente começa a fazer algumas reflexões e a pensar algumas coisas, e seria muito importante traduzir isso junto com outras pessoas, né? E toda vez que eu falo sempre com uma plateia super qualificada, como essa que está aqui, discuto com pessoas com muitas experiências, e é sempre bom porque a gente chega num terceiro pensamento, é o meu, o deles, e um terceiro que vem após isso. Então, eu gosto muito de participar de eventos como esse, porque a gente traz as nossas dores, a gente traz as nossas inquietações, e principalmente num mundo em que a resposta está sendo tão badalada, ChatGPT para lá, né, novo mecanismo do Google para cá. Então, no mundo que tem tantas respostas,
O mais importante agora é a gente aprender a fazer uma pergunta certa, né? E eu acho que esse vai ser um espaço em que a gente vai poder formular perguntas. E a primeira pergunta que me ocorre, assim, para a gente começar a conversar e para o Rodrigo também colocar, é assim, de verdade, né? Se alguém tivesse saído do Brasil há 4 anos atrás e retornado agora, né, ele ia ver um mercado da medicina completamente modificado. E ele não ia entender nada, porque foi uma movimentação silenciosa, individual e de alto impacto em todas as áreas, tanto na área institucional das universidades que vocês representam, quanto na área das famílias, quanto na área do mercado como um todo, do mercado da educação superior, né? Um mercado que até bem pouco tempo tinha 21 candidatos para uma vaga em medicina, e hoje, quando tem 7, a gente levanta a mão para o céu, porque eu conheço instituição que já está fazendo 2, 3 vestibulares. Um mercado em que a imagem institucional era fortemente alavancada, né? E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque junto com a imagem também pode ir todo o nosso budget, pode ir toda a nossa receita, pode ir todo o nosso planejamento financeiro. Então, eu estou muito feliz de poder sentar hoje aqui, dedicar essas horas para a gente trocar ideias e conversar sobre isso. Muito obrigada, Fred e Rodrigo, vocês são queridos. Estar aqui para mim é uma honra, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que eu vou colaborar, mas estamos aí. Obrigada. Valeu, Bia. Vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Por favor, Fred, me dá aquela sinalizada aí, se está com a minha apresentação aparecendo, tá? Sim. Joia. A partir de agora eu não vejo mais vocês, mas ouço. Então, à vontade aí, Bia, você está em casa. Interrompa sempre que você julgar necessário, tá? Eu estou me sentindo... Quem aqui já assistiu o Casimiro com o Chico Moedas? Eu estou me sentindo o seu Chico Moedas, Rodrigo. Ô polêmica. Vamos lá. Eu queria abrir essa nossa conversa mostrando um pouquinho da gravidade do que a gente tem para conversar aqui, né? Essa é uma realidade que quem já viu minhas apresentações recentes já viu esse slide algumas vezes, mas aqui eu estou marcando especificamente os temas que eu acho que vão impactar a gente agora, 24, 25, 26, sucessivamente. Mas eu gosto sempre de mostrar como que numa década, a Bia falou em 4 anos, eu aqui fui até mais abusado, fiz 10 anos, quantas instituições fecharam as portas em função de não terem conseguido sobreviver ao complexo desafio que é a gestão universitária nos dias de hoje. Vocês vejam que de 2013 a 2018 foram 265 instituições, e de 19 a 24, outras 644 instituições que, por não conseguir acompanhar a dinâmica, por não entender os movimentos de mercado, por dificuldades na praça, por concorrência desleal e por diversas outras questões, foram instituições que não conseguiram gerir a escassez. E ao largo disso, sempre passaram as instituições com curso de medicina, porque elas tinham um faturamento e uma lucratividade muito interessante, ainda que fosse uma instituição sem fins lucrativos, o lucro precisa ser revertido para a melhoria dos estudos, para bolsas, etc. Então, o curso de medicina sempre fez com que as instituições que o detinham passassem ao largo dessa dificuldade toda. E desde a lei dos mais médicos, lá em 2013, agravada pela moratória da medicina em 2018, a gente percebeu um movimento político, regulatório, né, que impactou esse mercado de forma muito severa e nos trouxe ao momento que a gente vive hoje, né? Entre os fatores que impactam instituições de ensino, se vocês olharem aqui, tem política, tem aspectos sanitários, tem aspectos econômicos, tem aspectos regulatórios, tem de tudo. E até ultimamente tem o jogo do tigrinho aqui, levando um monte de gente, um monte de família a ter prejuízos e comprometer o orçamento familiar também. Mas como eu não tenho dados concretos, eu resolvi nem colocar aqui. Mas o movimento que fez com que a gente chegasse aqui hoje foram as judicializações em torno da medicina, que não começaram em 2018, mas se popularizaram e se agravaram. Esse movimento que a Bia citou aqui, que era silencioso, mas de alto impacto. Óbvio que cada instituição também fazia o seu movimento quieta para evitar trazer mais concorrentes e problemas na sua judicialização.
mas que foi as instituições de ensino dizendo, olha, não quero esse privilégio, essa reserva de mercado para a medicina, isso não está certo. Culminou com a ação do Supremo Tribunal Federal, pacificando, entre aspas, o tema e dizendo quem pode, quem não pode, o que vale, o que não vale, o que é constitucional ou não. E fora isso, tem os debates do EAD que não estão em pauta aqui hoje, mas que também são assuntos que vão ferver o mercado, acho que a partir de dezembro ou janeiro do ano que vem. Em relação à medicina, esse contexto que a gente está falando é basicamente isso aqui. Eu trouxe alguns pequenos dados de censo, porque na sequência eu quero mostrar as projeções que nós fizemos aqui na Somos Young a partir de modelos matemáticos, para tentar prever o que vai acontecer nos próximos anos, especificamente no mercado de medicina. Então, o que a gente vê é que em todas as regiões, o aumento de vagas de medicina pós mais médicos, lembra? Mais médicos, 13, moratória 18, o censo, infelizmente, para em 22, então não está pegando aqui esses recentes aumentos de vagas pela via da judicialização, mas todas as regiões tiveram um fortíssimo aumento de vagas, a despeito dessas vagas estarem, entre aspas, suspensas de aumento por força de lei. E o mais interessante é que o Nordeste e o Norte foram as regiões que mais tiveram aumentos de vaga. E aqui, tanto por processos administrativos, quanto por processos judiciais, quanto também por editais de mais médicos. Repara o seguinte, aqui começam a haver algumas modificações do quadro de cursos de medicina no Brasil. Por exemplo, a região Nordeste e a região Sul, nos longínquos 2014, elas tinham praticamente a mesma quantidade de vagas. Uma diferença muito pequena, e eram as segundas regiões com mais vagas. Só que o Nordeste teve um aumento tão expressivo dessas vagas que ele passa a ter muito mais vagas, quase o dobro, a mais do que o dobro de vagas do que o Sul, em função de todos esses movimentos. E o Norte, que era a região que menos vaga tinha, lá para 2014, 2015, agora é a quarta região, porque com o aumento de vagas ela passa a região Centro-Oeste. Consequência natural disso, e a Bia muito felizmente abordou, é que a relação candidato-vaga de todo mundo caiu muito, acima de 70% em praticamente todas as regiões, e 64,5% no Nordeste, que teve uma recuperação aqui em 22%. Isso significa dizer que relações candidato-vaga que já tiveram 42%, em 2014, a gente está falando de 10 anos, não é tanto tempo assim. Hoje está menos de 10. Na região Norte, em 22, já chegava a menos de 5. E a gente sabe a dificuldade de conseguir alunos pagantes para o curso de medicina, para os valores da mensalidade. Então, 5 candidatos por vaga já me anuncia dificuldade de formação de uma turma completamente cheia. Embora muitos dos senhores e das senhoras não estejam vivenciando ainda na sua instituição vagas ociosas em turmas de primeiro período, elas existem. Eu vou mostrar daqui a pouco que no próprio censo elas existem. Este semestre, eu tenho notícia de pelo menos 2 em São Paulo, uma no Rio, uma em Pernambuco e uma na Paraíba, que não conseguiram a turma completa e rodaram todas as listas de vestibulares que tinham para fazer. E aí, vamos jogar novos vestibulares, vaga remanescente, vestibular relâmpago, ou seja, você vai começando a forçar um pouco a barra para conseguir os seus ingressantes dos mesmos volumes que você conseguia antes. E isso afeta, obviamente, as vagas ociosas de vestibular. Reparem que as 2 regiões que mais tiveram aumento de vagas, não à toa, também são as 2 regiões que exibem a maior quantidade de vagas ociosas de vestibulares. E aqui, pasmem, eu não estou falando das vagas adicionais de FIES, das vagas adicionais de ProUni, eu estou olhando lá, vagas anuais autorizadas. Então, aqui vocês vejam como vagas ociosas em primeiro período, elas já não eram tão raras em 2022, mas elas eram praticamente inexistentes em 2014, quando da Lei dos Mais Médicos, que foi final de 13, que ela entra em vigor. Isso é um problema a partir do momento em que praticamente 20% das vagas na região norte acabam ficando em ociosa, quase 14% do sudeste também, e as outras regiões em torno de 10%. Isso em 22.
com todos os aumentos de vagas que nós tivemos em 13 e 14, e eu vou trazer os mais recentes para cá para vocês entenderem o quão expressivo é isso, a gente tem uma tendência à ociosidade muito mais imponente do que essa. A gente tem uma tendência a começar a ter problemas de alcançar as mesmas receitas que se alcançavam antigamente por falta de estudantes de primeiro período, já desde o primeiro período. Bia. Rodrigo, e repara também que esse aumento de vagas no Norte e Nordeste também coincide com a entrada dos grandes consolidadores nessas regiões, né? ou comprando instituições pequenas, menores, ou criando aumento de vagas e criando vagas dentro das suas próprias instituições, né? Mas ela está muito em linha com esse avanço dos grandes consolidadores para a região Norte e Nordeste. Desculpa, Norte e Nordeste. Isso, Norte e Nordeste. E que tende a ser ainda mais proeminente, né? Essas são as duas regiões que, quando a gente olha as vagas judiciais que estão sendo analisadas pelas séries, essas são as duas regiões que têm o maior volume de aprovação de novos cursos, né? Tanto novos cursos quanto aumento de vagas, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa questão da consolidação e quanto que isso vai deixar esse mercado ainda mais complexo. E essa visão paternalista do MEC sobre o Norte e Nordeste, né? Que eu digo paternalista, me entendam bem aqui, não que não mereçam, mas assim, é simplesmente um apoio por um apoio, porque o que adianta você aumentar o número de vagas sem dar ali condições para que um médico se instale, um professor de medicina esteja ali. Então, a gente vê coisas do arco da velha, como tutores em sala de aula, e o professor aqui em São Paulo dando aula projetada lá para o norte. Então, quer dizer, o que adiantou esse reforço e esse aumento dessas vagas se, na prática, a gente continua tendo um processo de ensino-aprendizagem defasado, né? E essa percepção de qualidade, que é onde a gente vai chegar aí na competitividade dessas instituições, é o que vai fazer, provavelmente, as instituições conseguirem sobreviver frente a essa consolidação, né? Porque a gente entende, os preceitos dos mais médicos, eles não são preceitos negativos. Eles dizem, olha, a gente precisa ter mais médicos em regiões de vazio assistencial, em regiões onde não há médicos. O problema é que, às vezes, esse racional é um pouco raso, né? Porque, veja, não é porque eu vou ter a faculdade em lugar XPTO que necessariamente o médico ali formado vai se fixar, né? O médico precisa de outras coisas para se fixar nas regiões. Então, a gente tem visto esse lado da história ser uma meia-verdade que está sendo contada. Mas, por outro lado, a lei dos mais médicos, originalmente, ela tinha uma coisa inteligente, ela não se envolvia com relação ao aumento de vagas. Ela não dizia que o aumento de vagas teria que ser via edital. Isso foi algo que o Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado, incluiu na lei dos mais médicos. E por que eu digo que isso era mais inteligente? Porque, olha, Bia, vou citar um caso de uma instituição que eu conheço muito bem, trabalhei muitos anos lá, que ela era a única na cidade e em regiões próximas que tinha o curso de medicina. Pois ela, há muito tempo, até por conta dessa visão que a gente vem trazendo de aumento de vagas, ela vem buscando se diferenciar em qualidade para vencer a competição quando o mercado engargalasse, por exemplo, agora. E aí ela construiu uma baita estrutura de hospital-escola, fantástica, coisa de primeiro nível, mudou toda a matriz curricular, fez parceria com instituições estrangeiras para trazer inovação curricular para dentro do ensino no interior da região Nordeste, e eis que, pela via cega atual, ao invés das vagas que poderiam ser disponibilizadas naquela região irem para quem já fez todo esse investimento, as vagas foram dadas a um concorrente novo de grupo consolidador, que o único investimento que fez até agora lá foi laboratório de simulação realística. Então, essas dicotomias, elas vão começar a afunilar. Olha aqui as vagas remanescentes. Olha a quantidade de vagas remanescentes que continuam desocupadas, mesmo após os processos seletivos em todas as regiões. Mais da metade das vagas simplesmente não são mais ocupadas.
a gente já não tem mais aquela demanda. Excetuação feita aqui ao Sudeste, porque começou-se um movimento de alguns anos para cá, muito acelerado pela pandemia, é verdade, de os estudantes voltarem para o Sudeste, aqueles que faziam vestibular no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, para tentar passar, começaram a encontrar uma série de vestibulares de vagas remanescentes e transferir para cá. Então, o Sudeste passa um pouco mais blindado disso, mas isso não vai ser por muito tempo. Né? A gente está com falta de vaga, quer dizer, desculpa, a gente está com dificuldade de captação de alunos, que vai deixar vaga ansiosa no vestibular, a gente está com vagas ociosas nos períodos acima, ou seja, com evasão e com transferência e com muita mobilidade acadêmica, que acaba prejudicando de novo as instituições que estão mais afastadas. E por outro lado... Deixa eu só falar uma coisinha antes aqui dessas vagas ociosas, que é um pouco do perfil do entrante, né? As vagas ociosas mostram o aluno que não quis, que não optou por fazer medicina, né? E a gente sabe que até um determinado ponto, até uns anos atrás, a medicina era, para um jovem aspirante, assim, o foco da vida deles. Então, a pessoa... Ela sabia que ela queria medicina e tinha o que eu chamo na minha tese de doutorado uma visão messiânica da profissão. O que é essa visão messiânica? É assim, eu quero salvar as pessoas, eu tive uma experiência com a minha avó e eu quero fazer a mesma coisa, eu tive uma experiência de morte familiar e eu quero ser um médico humano e tal. Então, existia uma visão messiânica sobre a medicina. Né, de pessoas altamente inclinadas a serem um profissional mais afetuoso, mais humano e tudo mais. De uns tempos para cá, gente, com harmonizações e demonizações e todo o resto, eu escuto de alunos o seguinte: não, eu quero fazer medicina, mas eu só quero ser plantonista. E por que você quer ser plantonista? Porque o meu amigo está fazendo plantão, ele ganha 15 mil em cada plantão, então ele está ganhando praticamente 60 mil por mês. Porque ele faz 4 plantões e não precisa ficar lá no escritório, no consultório, e envolvendo com o paciente, ele fica ali no hospital, primeiro ponto. Segundo ponto, a tendência de alunos satisfazerem as vontades da família, né? O pai que quer que o filho seja médico, a mãe que quer que o filho seja médico. Então, a mudança nesse perfil está refletida aí nessa falta de busca de vagas, porque, às vezes, eles efetivamente não passam. Né? Por quê? Porque não faz parte do ethos deles, não é um desejo do estudante. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu falo de economia da escassez, eu estou falando, inclusive, da escassez de pessoas genuinamente vocacionadas para o estudo da medicina. Não que a medicina seja uma vocação como é o padre, não é isso, mas a gente tem que sentir uma vocação. Por exemplo, eu nunca tive vocação para matemática, para as desumanas, como eu chamo. A minha vocação sempre foi para humanas. Então, eu fiz disso a minha jornada. E toda vez que a gente for pensar em um curso de medicina e numa matriz atraente, a gente tem que levar isso em conta, sabe? O perfil mudou. Não é mais aquele estudante profissional que se dedicou horas em cursinhos caros para passar num vestibular super exigente, entende? É verdade, na verdade, o que a gente vê muito é estudantes pensando em ficar rico. Né? Total! De fato, passou a existir na carreira do médico um distanciamento deles em termos salariais para qualquer outro nível profissional. Né? E, além disso, não só do enriquecimento, mas a prática. Vocês sabiam que metade dos estudantes da USP, dos cursos de medicina, não estão estudando para serem médicos? Eles querem criar health techs, startups de saúde. Eles querem ser pesquisadores ou eles querem ser empresários da área médica. Eles não querem sentar na frente de um paciente e fazer. E outra metade quer fazer a medicina de imagem. Né? Então, assim, acabou aquela visão romântica, que eu chamo de messiânica, para os alunos que fazem medicina, tá? Isso vai impactar muito, porque olha só esse dado que eu tirei da demografia médica, que apesar de mostrar só até 2020, é um dado da demografia médica mais recente, que é do ano passado. O rendimento médio dos médicos já está caindo. Nos últimos 3 anos aqui, até 20, já tinha caído 7%. E de 2014 para cá, porque quem se formou em 20 para começar a trabalhar,
no mínimo, entrou na faculdade em 14, né? Menos que isso não tem como. Então, de 2014 para cá, a gente teve um aumento de 167% das vagas. Portanto, a cada ano que vai se suceder aqui, a gente deve ter uma queda na remuneração média dos médicos no Brasil. E essa queda vai chegar na população comum. As pessoas vão começar a ver que os médicos já não vão mais ganhar tão mais assim que as outras profissões. E isso vai estrangular o desejo de conseguir, ou o impulso, ou o esforço de pagar 10, 12, 15 mil reais. E vai tornar mais racional a análise do payback, de quanto tempo você investe num curso de 6 anos enquanto você retorna, né? Que hoje o payback está em torno de 2 anos. Né? E a gente não pode tirar do foco, né, Bia, que em termos de política pública, era óbvio que o que mais médicos queria era baixar o salário do médico, porque também não tem como ficar pagando médico a 40, 50, 60 mil reais por aí afora, né? Então, isso vai acabar acontecendo. Mas veja, dificuldade de captar já estava até 22 e tem se acentuado. A dificuldade de manter o estudante na cadeira está piorando. A renda dos médicos, o sonho de ser rico, que é o que move a maioria dos interessados em vestibular de medicina hoje, vai começar a se deteriorar e tudo isso vai pressionar os nossos cursos, né? Porque veja que essas vagas todas que foram liberadas desde a decisão do Supremo Tribunal Federal para cá, ou seja, não inclui de 2013, só neste ano, parando aqui em 13 desse mês de setembro, que acho que deu uma pausa lá nas séries, a gente teve mais 2.200 vagas, 2.210 vagas no Brasil, distribuídas assim pelos estados. Mas qual que é o impacto de 2.200? Bom, se a gente tinha 32 mil em 2022, a gente já tem aqui quase 10% de aumento só nesse período de 24. Porém, a gente tem uma projeção aqui por estado que deve levar a gente a quase 8 mil novas vagas que ainda não foram analisadas pelas séries. Isso aqui é só um modelo matemático, eu não estou na cabeça da Marta Abramo, nem do pessoal lá das séries para saber quem eles vão canetar ou quem eles não vão. Também não estou na cabeça do judiciário que vai decidir os recursos anti-indeferimentos das séries. Mas no nosso modelo, das 14.470 vagas que ainda estão para serem deferidas ou não pelas séries, a gente imagina mais 8 mil. E aí, se eu pego os 2 mil que já foram, mais esses 8 mil que ainda vêm, mais as 7 mil e tantas vagas do Mais Médicos, nós já estamos batendo em praticamente 20 mil novas vagas de medicina em 2 anos. É bem mais do que 60%. Isso de um mercado que já tinha aumentado barbaramente o número de vagas. Ou seja, tudo caminha para que a galinha dos ovos de ouro, né, o curso que majoritariamente sustentavam diversas instituições, inclusive outros cursos deficitários, vai começar a atravessar problemas. Olha aqui a nossa projeção, tanto de vagas novas quanto vagas ociosas, com base no que a gente tem de expectativa para censo 23, 24 e no que a gente já está simulando aqui de aumento de vagas via séries e Mais Médicos. Aqui na Yang, nosso setor de inteligência projetou para 2026 que o mercado não gratuito de medicina, não vou chamar de privado porque tem sem fins lucrativos e comunitárias aqui no meio, vai chegar a 60 mil novas vagas. 60 mil novas vagas é quase o dobro do que tinha em 22, que, por sua vez, é quase o triplo do que tinha em 2014. A gente vai sair ali de 17, 18 mil para 60 mil vagas em praticamente uma década, sendo que dessas, a gente está imaginando que pelo menos 8 a 9 mil vão ser vagas que não vão ser completadas já de primeiro período. Bia? Foi Bia que chamou? Não. Quem chamou pode falar, por favor. Rodrigo, é Kaminski, tudo bem? Ô, professor, como vai? Um prazer. Prazer você ouvir a Bia também. Deixa eu só fazer uma análise. Vamos lá. Sobre a questão de... Eu tenho 2 filhos médicos.
um formou em 2019, um formou em 2020. Eles querem atender, eles querem ver gente, e assim por diante. E quando a Bia coloca que metade dos alunos da USP não pensam em ser médicos, eu acredito o seguinte: qual que é o problema maior que nós temos no país? Nós temos muito poucas vagas de residência médica em determinadas profissões. Isso é um problema sério. Tipo assim, vou dar exemplo: dermatologia em Minas Gerais tem menos de 10 vagas de residência para o Estado. Imagina isso em outros estados. Estava na Bahia um tempo atrás, nos últimos 6 anos, lá não tinha essa quantidade de vagas de dermato. Então, são coisas nesse sentido. Então, podemos falar também que essas pessoas que, mercianas, né, Bia, que querem ser médicos, eles podem ter um futuro grande. Porque muitos estão para ser formados médicos, mas ir para as redes sociais para ser trabalhados a renda deles de uma outra forma. Podemos mais ou menos entender desse tipo? Bia? Oi, Kaminski, tudo bem? Olha, mais ou menos, sabe? Porque essa questão também da superespecialização da carreira médica, ela está também metida nessa economia da escassez, né? Justamente porque ao produzir um super especialista, ele também está fazendo uma reserva de mercado para que aquela especialidade fique nas mãos de poucos. O que eu acho uma questão muito, muito confusa, né, na regulação brasileira e, ao mesmo tempo, desnecessária, porque se a gente for pensar, 80% das questões que envolvem a saúde pública no Brasil, elas estão centradas na saúde básica, nas questões básicas de saúde, né, que são as questões do idoso, da mulher, da criança, né, doenças geralmente relacionadas com uma população com muito pouca informação e uma má formação, né? Come mal, se alimenta mal, tem hábitos ruins, né? Então, se a gente pensar que 80%, né, a regra dos 80-20, se 80% poderia ser resolvido no posto de saúde e evitar ir para o hospital, evitar ir para o pronto-socorro, a gente poderia ver médicos generalistas muito bons, que é o modelo dos países desenvolvidos. Se você vai no Canadá, você não vai direto no ortopedista, você vai no seu médico da família que vai ver o seu problema. O ortopedista é um pouco ruim, porque se está quebrado, está quebrado. Mas eu digo assim, se você tem algum problema, uma questão, uma dor interna, um problema de saúde, e você vai no médico, você não vai direto no especialista, né? E isso faz com que todos sejam atendidos e a medicina tenha realmente essa visão, não só messiânica, mas comunitária, uma medicina que se ocupa, né, de um atendimento primário de boa qualidade, resolutivo. Isso a gente vai falar mais na frente, quando eu contar para vocês algumas técnicas para a gente trazer para o nosso currículo a relevância que eles precisam ter. Mas a gente precisa também, Kaminski, rever essa nossa visão de que o médico só é bom quando ele é super especialista e pede 390 exames, sendo um deles altamente caro e que precisa de uma tecnologia muito grande. E aí tem um outro problema, né? A medicina é o único lugar onde a tecnologia, quando ela entra para encarecer. Você vai no banco, quando a tecnologia entrou no banco, ela barateou todos os serviços. Quando a tecnologia entra em todos os aplicativos, em todas as dores, ela barateia o serviço. Na medicina, ela aumenta. Vocês já repararam isso, como é interessante? Quando você coloca uma questão tecnológica na medicina, o serviço é mais alto. E no mundo inteiro, em todas as outras áreas, quando entra a tecnologia, ela barateia o serviço. Não é isso? Falei demais aqui, tem mais gente querendo perguntar, né? Vamos lá, deixa eu só dar uma opinião, assim, acho que em termos de política pública, tanto as DCNs quanto o MEC tentam estimular a formação desse médico para o SUS, né? Mas essa questão, professor Kaminski, vai gerar uma oportunidade lá na frente e em slides posteriores a gente vai falar sobre essa questão. Mas eu não vejo que as residências médicas vão crescer nesse mesmo nível, não. Aliás, eu acho que não vão mesmo. Tem mais alguém com a mão levantada? Tem, Rodrigo. Marcelo Fattori. Vai lá, meu amigo. Marcelão, vamos lá.
Tudo bom, Bia? Oi, Rodrigo, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Beleza. O Rodrigo, até acho que naquela terça-feira lá, antes do FENESP, eu comentei com você uma questão no jantar, né? Que nós temos hoje uma estimativa de mais de 26 mil estudantes brasileiros, né? E estudam na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, até na Rússia, né? Porque o custo do curso ele é muito menor, né? Então compensa, inclusive, bancar, né, a vida do estudante no exterior, né? E para que ele então consiga fazer o curso. E eu vejo que tem um movimento muito grande de transferência desses alunos na época do internato para burlar o Revalida, né, também, e no internato ter as disciplinas que são específicas, né, do nosso sistema de saúde, né, que obviamente não vai ter disciplina de SUS, né, de saúde da família e tal, nos cursos que são feitos fora do Brasil, tá? E justamente no período em que o custo do curso ele se torna mais caro, né, porque quem depende de convênio, né, com hospitais e tudo mais, paga por esse convênio, paga para colocar esse estudante lá, né? Então, essas vagas ociosas, elas acabam sendo ocupadas com estudantes que, às vezes, trazem mais custo do que margem de contribuição, né? Ou trazem uma margem de contribuição menor para o curso. Essa é uma questão. E outra questão que eu venho estudando bastante é que, assim, a nossa pirâmide de renda, né, no Brasil, né? Hoje nós temos um corte de 95%, está na faixa de uma renda familiar mensal de R$28 mil. Ou seja, 95, e essa faixa não consegue pagar um curso de medicina de 10, 12 mil reais, tá? Quer dizer, então nós estamos falando aí de, se eu for no banco hoje e falar assim, eu quero pegar um empréstimo de 600, 700 mil, que custa um curso de medicina hoje, e vou pagar em 72 parcelas de 12 mil reais, o banco vai pedir uma renda de 40 mil. 40 mil é 2% da população, né? 40 mil, se... Por sistema bancário não vai acontecer. Não, estou falando assim, em termos de curso, né, de custo, né? Então, assim, uma família que ganha menos de 30, 40 mil não consegue pagar 12 mil. Uhum. Né? Então, com essa abertura de vagas, não tem gente com renda para suprir essas vagas. Não tem mesmo. Por isso que essas vagas ociosas estão ficando em volumes cada vez maiores aqui. E é uma das coisas que a gente vai ter que discutir lá na frente, né, Marcelo? Que é como é que a classe C vai conseguir se enquadrar nos novos cursos de medicina. Exatamente isso. Esse tem sido o meu laboratório. Até estava falando com o nosso amigo aqui sobre exatamente esse assunto, porque tem uma... É lógico que o sonho de ser médico não é só gente rica que tem, como a Bia está falando, né? E quem tem essa vocação e não tem o dinheiro é uma pessoa frustrada, vai fazer outros cursos em outras áreas da saúde, mas nunca vai ter aquela realização que gostaria de ter de ser médico, né? Então é uma questão muito, muito sensível. Sim. E nos expõe, porque isso... Desculpa, só complementando. Isso. Só complementando. Para o tamanho do Brasil, para o tamanho da nossa população, para as diferenças regionais que nós temos, né? Pela nossa própria característica de um país ainda a desenvolver, não falo nem em desenvolvimento ainda, né? Um país a se desenvolver, né? A gente precisa de muitos mais médicos do que essa fatia da população hoje consegue pagar para ser. Exatamente. Então, ao passo que a gente precisa de mais médicos, precisa de oferta de vaga. Abrindo a oferta de vaga, a saúde das instituições fica ameaçada e falta aluno para pagar essas vagas. Então, a gente vai ter que fechar essa equação de alguma maneira. Isso vai acabar, né, Marcelo, que é um problema que a gente vai falar aqui nos próximos slides, pressionando a gente nos valores de mensalidades.
Não à toa, eu já tenho notícia de pelo menos 3 instituições, lá no jantar eram 2, agora já chegou mais uma, que já baixou o preço. Desculpe, instituições que já baixaram o preço da mensalidade para 8.200, 8.300, por aí afora. Não é desconto, é novo preço do curso. Sobre ele, eventualmente, se aplica parcelamentos, financiamentos e descontos. Então, isso também vai pressionar as instituições de ensino, porque a gente está falando num cenário de ociosidade de vagas, dificuldade de captação, aumento de evasão, transferência muito facilitada e dificuldade de pagamento. Quer dizer, ou a gente vai partir para programas de parcelamento, ou de financiamento, ou alguma outra coisa de subsídio, para além de FIES, porque o FIES não vai dar conta, né? Ou a gente está falando de show de descontos, que é uma coisa que deve acontecer. Para vocês terem uma ideia, a Bia estava falando aqui de consolidação. No FENESP me fizeram a pergunta se eu acreditava que o mercado da educação superior no Brasil acabaria consolidado para 20, 30 players, basicamente. Eu acredito que não. Não no presencial. No EAD, basicamente, tende a descentralizar. Depois isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas na medicina eu acredito que sim, porque se a gente pegar aquela listagem das séries de processos que devem ir adiante de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas daquelas instituições, muitos daqueles mantenedores estão em negociação para a venda das suas instituições de ensino. Então, é muito provável que este movimento de fortíssima expansão de vagas que nós estamos experimentando aqui nos últimos anos, ele vai acabar consolidando mais o setor em torno de alguns big players. E isso vai fazer com que as instituições que atuam de forma isolada, que não pretendem vender, tenham ainda mais dificuldade nessa gestão, porque uma série de, entre aspas, benefícios do ganho de escala, uma série de forças vão passar a estar de forma desequilibrada nesse tabuleiro. E aí, professor Camis, professor Marcelo, professora Bia, demais colegas, aqui eu tomei a liberdade de fazer uma projeção financeira dos cursos de medicina no Brasil, não considerando redução de mensalidade. Eu estou fingindo que isso não vai acontecer no segmento para os próximos anos. Parto em 2024 de dados financeiros de algumas das instituições que são nossos clientes e que a gente tem acesso a essas informações, que basicamente para quem tem 240 vagas, que é muita vaga para o mercado, é uma minoria que tem acima de 240 vagas, mas este curso consegue ter hoje em torno de lucro líquido 57,5%, com uma folha de pagamento de 24 docente e um custo de vendas mais ou menos de 1%, 1,3%. Né? Agora, quando eu projeto o cenário de dificuldade de captação, de aumento de evasão, de pressão sobre mensalidades, que aqui eu não vou considerar, mas também aumento de custos de internato e algumas outras coisas que a gente vai falar um pouco mais adiante, essa medicina de 240 vagas já deixa de deixar 57,5% de lucro líquido para deixar 34,6%, 34,5% de lucro líquido. Isso significa que essa medicina aqui conseguia suportar uma universidade cheia de cursos deficitários. Essa medicina aqui já não vai conseguir tanto assim. Só que, se você tiver 120 vagas neste mesmo cenário, e aí já muito mais comum, eu, em vez de largar dos 57,5%, eu largo de 48,5%, de 48,1% de lucro líquido, com professores em 28%, e essa instituição eu projeto 29% nas mesmas condições que a outra, com apenas, entre aspas, 20,5% de lucro líquido, com folha de pagamento docente já chegando na casa de 42%. Então, aqui você já começa a ver, né, Bia, que a gestão da escassez vai apertar os cintos dessas instituições de até 120 vagas de forma muito intensa. Agora, isso eu estou colocando no modelo atual de matrizes curriculares de cursos de medicina. Né? A inovação virando e mirando qualidade
ela pode e deve ser implantada com urgência na medicina também, para que esses cursos se tornem de cada vez mais qualidade, para você poder competir com o mercado consolidado, mantendo as suas mensalidades, sem precisar baixar o preço, mas com alguma concessão para que a classe C chegue às suas salas de aula, mas tornando o curso mais eficiente, porque a gente não tem como escapar disso. A maioria das instituições que têm ganhado os seus novos cursos via judicial, e muitas delas mereciam realmente ganhar, são instituições de extrema reputação, de extrema qualidade, de grande relevância para as suas comunidades, com 60 vagas nesse cenário, e aqui, obviamente, eu me refiro a um curso integralizado, a um curso com os 6 anos já ocupados, porque quem abriu agora, quem abriu nos últimos 2 anos, que ainda não tem uma parte clínica consistente, que ainda não tem um internato, que ainda não começou a dividir esse grupo em prática praticamente full time, obviamente tem um lucro líquido melhor. Mas na integralidade, com os 6 anos em ativa, a gente projeta um DRE de apenas 35,1%, antes 48,57%, né? Mas esse 35, se nada for feito, ele se transforma em negativo. Esse curso de medicina atual, que está chegando agora no mercado, que tem 60 vagas, se não aumentar vagas, se as nossas projeções estiverem aqui alinhadas com o que deve acontecer no mercado, esse curso, por exemplo, já não dá lucro em 2029. Claro, eu estou num cenário que, se você está aqui nessa instituição e você é um gestor, você vai acabar otimizando os outros custos. Eu estou considerando se nada for feito daqui até lá. Mas veja, a tal da galinha dos ovos de ouro, a medicina que está sendo considerada por muitos como a salvação de instituições endividadas, com 60 vagas, com o mercado consolidado, ela não vai conseguir ser nada mais diferente do que os cursos hoje já são, com os desafios que toda a medicina tem do ponto de vista regulatório, do ponto de vista comercial, que a gente sabe que captar um aluno de medicina é muito mais caro, que a gente sabe que manter um aluno de medicina é muito mais caro que os demais. Então, aqui alguns impactos esperados que já existem em nossas projeções, tá? Bia, por favor, você fica à vontade aí, viu? A queda do número de captação de ingressantes em medicina. Olha o que a gente projeta de relação candidato-vaga para 2026, quando todas aquelas vagas estiverem integralizadas. A gente já projeta, Bia, para o norte, menos de 2 candidatos por vaga. Para o centro-oeste, menos de 2,5 candidatos por vaga. E para o Brasil, menos de 5 candidatos por vaga. Aí aquele seu 7, Bia, que você joga a mão para o céu, aqui você até oferece aos deuses alguma coisa pela gratidão dos 7. Porque, em média, a gente não vai esperar 7 em praticamente nenhuma região. Claro, eu estou falando de média, né, senhores e senhoras? Tem instituições e instituições no meio disso. Mas, além dessa dificuldade, a gente projeta ainda um custo mais caro de lead, e nos últimos 2 anos, dos dados do censo para a realidade de agora, e eu estou falando de agora, 24,2. O custo médio do lead de medicina nesse mercado já cresceu, 27,6%. Quem está aí, que tem curso de medicina, está vendo a dificuldade que é atrair aluno inscrito para o processo seletivo, porque, entre outras coisas, e aí para além de aumento de vagas e, consequentemente, o espalhamento dessas pessoas pelas instituições, você tem uma concorrência pela data do vestibular. Agora, vestibular de início de ano tem sempre uma lógica. Novembro, eu vou ter 2 edições do Enem. Então, nessas datas, eu não vou poder botar o meu vestibular de medicina. Aí sobram 2 finais de semana. Nesses 2 finais de semana de novembro, os mais perto de outubro e os seguintes de dezembro, tem milhares de instituições fazendo vestibular no mesmo dia que você. E aí aqueles alunos vão ter que fazer uma escolha, porque ele não pode estar presencial aí e em outra instituição ao mesmo tempo, no mesmo dia. Isso tudo está tornando o vestibular mais difícil. E o custo médio por matrícula, em 2 anos, já aumentou 50%, que dirá quando todas essas vagas que ainda virão, por volta de 14, 15 mil novas vagas, surgirem. Então, para vocês terem um exemplo,
no último Financiés, aí, ô Fred, eu não estou fazendo jabá não, tá? Estou só divulgando um fato. No último Financiés, uma respeitada consultoria do mercado, que aqui não me cabe falar o nome, porque senão o Fred me arrebenta, ela colocou lá o custo de matrícula de medicina em torno de 3,5 a 4 mil reais. Aqui na Young, a gente tem entre 2,2 e 2,8 mil reais o custo dessas matrículas. Mas ainda assim, a gente tem visto esse custo aumentar sensivelmente. Então, o seu custo de venda vai subir, com a consolidação do mercado, ele vai subir muito, a sua relação candidato-vaga vai baixar, sua capacidade de formar turma vai ficar ainda menor nos próximos anos. E aí, professor Kaminski, Marcelo, que você estava falando muito sobre isso também. Olha aqui a questão dos descontos. Oh, mas tem desconto em medicina? Bom, ninguém infla o pulmão para dizer que dá, mas que tem, tem. Então, repara como de 2013, mais médicos, a 22, o último do censo que a gente pode cravar, que é um fato, e não uma suposição, uma estimativa nossa, o volume de descontos no Sudeste aumentou em 300%. Desculpa, no Nordeste aumentou em 300%. Também foi a região que teve maior aumento de vagas, lembram? Como uma média geral de país, o aumento nos descontos de medicina, estou falando de incidência e não de percentual de desconto. O aumento de alunos que estudam medicina com desconto já chegou em 100% no período. Então, a gente está falando de um cenário que ainda não teve todos os aumentos de vagas que estão sendo anunciados, mas que ainda assim você já tem um crescente volume de estudantes que, além de não conseguirem pagar e evadirem, ainda tem algum percentual de desconto para baixar o seu ticket médio. E é evidente que isso, que é a tal da acomodação da classe C, vai precisar acontecer. O que circula em bastidores de planejamento estratégico de grandes grupos e com alguns colegas consultores é que se tem a expectativa de que as mensalidades de medicina vão cair para algo em torno de R$ 6.500 a R$ 7.000 em média. Vai ter gente muito mais, vai ter gente muito menos. A R$ 6.500, um curso de medicina hoje, com 60 vagas, ele dá prejuízo quando ele chega no internato. E aí a gente vai precisar pensar numa solução. Bia, você abriu o microfone? Abri, porque eu quero chamar a atenção aqui, ó, esse dado aí, ó, de que o que estava na mesa seria em torno de 6, 7, até 8 mil, dependendo dos centros, já é um dado de mais ou menos 3 anos. Há 3 anos, o mercado de consultoria e de análises técnicas, de dados técnicos, já fala nesses valores. No entanto, todos os gestores educacionais fizeram mais ou menos como a gente fez com a questão climática. Acharam que isso era uma coisa assim, um alarmismo, um chute, e a gente seguiu o baile como se não houvesse amanhã. Amanhã chegou, né? E essa realidade é a realidade que vai se colocar. Agora, eu só quero chamar a atenção para isso. Olha bem, uma mensalidade de 6,5 ou 7 mil não é nem perto de mensalidades de cursos de boas escolas de ensino médio. Então, vejam a que ponto a gente chegou na precarização do que nós estamos tratando hoje com o curso mais premium, mais renomado e que dá mais nome para a instituição. A gente está baixando as mensalidades a ponto delas ficarem menores do que mensalidades de cursos de escolas. Estou falando de escolas premium, mas algumas escolas mais ou menos ok. Escolas de classe média, média alta e funcionários públicos, que estão em torno de 5 mil a mensalidade, tá? Sem desconto. E levando em conta que o tempo de compra é muito maior do que 6 anos. Né? Tá em média 5 a 7, 10 a 12 anos, tá? O meu filho no berçário, Bia, paga 5 mil. Então você vê, quer dizer, o meu filho não paga, né? Quem paga sou eu. Mas custa 5 mil. Isso é o preço que a gente vai pagar pelo aumento da inclusão de outras classes aqui. Na verdade, Bia, a gente está falando nisso, você tem toda a razão, já um pouco mais de 3 anos, porque foi quando começaram a finalizar e afindar os processos judiciais que culminaram com o aumento de vagas de medicina, mas a gente já está vendo na prática, como eu falei há alguns minutos atrás, cursos de 8.300.
Então, a gente já está chegando muito mais perto disso do que os atuais 11 mil, 12 mil que a gente conversava, né? 15. Ou 15 de instituições mais renomadas em grandes centros. Então, a tendência, ela é uma tendência difícil. E na ociosidade de vagas, olha aqui, ó, a ociosidade aumentou no Brasil, Bia, 262% em uma década. A transferência subiu 81% nesse mesmo contexto. Então, não dá mais para pensar o curso de medicina, como também você bem colocou, que a gente fingia que não via, e muitas instituições até hoje falam isso. Eu não tenho problema de evasão. Toda instituição que começa um trabalho conosco aqui na Young, e com certeza com você, Bia, não é diferente, que inicia o trabalho dizendo que não tem problema de evasão, quando você se debruça nos números, tem muito. É ela que não queria saber disso, ou não quis olhar para isso. Mas a evasão na medicina, ela vai disparar. Então, nos debruçarmos de forma séria sobre preditores e mitigadores desse movimento vai ser fundamental nos próximos anos, porque ele vai acontecer mais assintosamente. Assim como o aumento dos custos das contrapartidas. Porque eu não falei aqui do aumento de vagas que deve surgir pelo edital 5 de 24, que está aberto até ano que vem, que é o edital para que hospitais que cumpram determinados requisitos, isso não é o alvo aqui do nosso webinar, também possam pleitear os seus cursos de medicina. E ali não vai ter concorrência nem licitação, não. Ali tem, não tem, leva vaga. Se eu sou um hospital privado e eu vou entrar no universo milionário das vagas de medicina, vocês acham que eu vou abrir a minha instituição para que o seu aluno faça internato? Mas não vou mesmo, essas vagas vão ficar exclusivamente comigo. Fora que o argumento de venda de quem é um hospital, principalmente grandes hospitais de referência local, regional e nacional, o argumento de qualidade deles está posto. Num mercado em que a gente vai formar o dobro de médicos por ano, com salários e plantões cada vez mais baixos, se eu sou o hospital, eu sou o dono do emprego, né? Então fica difícil a gente que não é dono de hospital competir com esse argumento. E isso vai fazer com que a sua contrapartida duplique ou triplique nesse tempo. E ela já é uma fatia importante. Já tem instituição hoje que paga entre 40% e 60% da mensalidade de medicina para garantir as vagas do internato. Então, veja como, por todos os lados que você olhar, os cursos de medicina, agora, não é ano que vem não, né, Bia? Agora, eles já estão passando por um impacto importante que vai chegar na sua instituição mais cedo ou mais tarde. Não à toa, por exemplo, nesse universo de novas instituições de medicina, 6 nos procuraram para fazer um vestibular relâmpago de medicina quando conseguiram a judicialização. A dificuldade delas era imensa, e eu sempre dizia o seguinte: quer fazer um diferencial competitivo para a primeira turma? Quero. Diga onde você vai fazer o internato. E o pessoal fala assim: não, Rodrigo, internato eu tenho 4 anos para resolver. Esse povo só vai entrar lá no 9º período, me deixe em paz. E eu dizia: não, os seus alunos vão cair ali no call center ou na IAP, que hoje a gente coloca inteligência artificial para fazer essas interações com o candidato vestibular, que converte muito mais do que o humano. Vai cair a pergunta: onde será o meu internato? Porque o que está em questão na imprensa é que os hospitais estão superlotados de estudantes para meia dúzia de professores, é que muitos dos novos cursos não têm lugar para fazer atividade prática, e entre nós não tem mesmo, muitos deles. Então, como é que você está se organizando em relação a isso para garantir a credibilidade desses novos cursos, por exemplo? É um problema, porque se o seu hospital hoje, onde você bota o internato, virar um curso de medicina, pode procurar outro lugar, que seus alunos vão ter que sair de lá, né? Agora, junto disso, vem outras coisas que também não são necessariamente má notícias do ponto de vista da gestão, né? Primeiro, você vai ter uma redução do valor médio de hora-aula dos médicos, a gente já está vendo isso. A média hoje nacional está em torno de R$218. E aí, gente, estou dizendo a hora-aula real, né? Não é aquela coisa de, eu pago 20 horas aula e o médico dá 4 horas só, mas é porque é para compor salário. Eu já estou colocando aqui mais ou menos o que está acontecendo. E está caindo, porque você vai ter mais médicos, vai ter mais dificuldade de ganhar bem aí afora.
então, consequentemente, você vai ter mais médicos interessados em lecionar, até para pegar o carimbo de credibilidade da sua instituição e grudar na carreira profissional desses médicos. Então, isso deve fazer com que a nossa folha de pagamento docente em medicina tenha um alívio de pressão. Por outro lado, Marcelo e Kaminski, que vocês levantaram essa bola, os cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação, que são cursos, aperfeiçoamento, estou falando de livres, né? E pós-graduação, essas pós-graduações que tendem a ofertar a possibilidade do estudante conseguir a prova de título nos diferentes conselhos, das diferentes entidades médicas, elas tendem a crescer muito. Por quê? Porque as vagas de residência não vão subir na mesma proporção. Consequentemente, os alunos vão precisar se especializar em alguma coisa. Nós estamos falando numa diferença entre vagas anuais de medicina e vagas anuais de residência que já é muito grosseira e tende a se acentuar. E aí, num debate que a gente teve lá em Brasília com as associações médicas, com a presença do MEC, principalmente das séries, as associações médicas estão de olho nisso, querendo travar as instituições de ensino, querendo que as instituições de ensino não possam mais oferecer a pós-graduação para a prova de títulos. Mas o argumento do governo foi muito sensato. Eles falaram assim, olha, vamos ver. Essa questão da prova de título começou no Brasil porque não havia especialistas suficientes no Brasil para atender a população. Na proporção do crescimento de residências médicas, que é muito pequeno, nós vamos continuar com esse problema se a gente impedir as pós-graduações médicas de acontecerem. Então o MEC não está muito simpático a essa ideia, mas ela é uma oportunidade menos regulada, menos complexa de gestão, mas, porém, com venda muito complexa. Achar esse aluno e conquistar o bolso desse aluno na pós-graduação médica é bem mais difícil que no vestibular. A gente também deve ter, e já está assistindo, o aumento da elevação de investimentos em qualidade que eu digo tangível. Qualidade tangível é aquela que importa para o aluno, não para a instituição de ensino. E a gente tem a entrada de novos players sérios nesse mercado, que eu acho que vão ajudar muito quem não é consolidado. Mas, junto com eles, players de oportunidade, que são essas instituições que ou nem existiam, ou já existiam, mas tinham problemas financeiros, e ao ganhar a medicina, viram seu patrimônio crescer sobremaneira e estão fazendo negociação para consolidar o mercado. Então, para mim, frente a esse cenário de consolidação, Bia, frente a esse cenário de queda de captação, de aumento de evasão, de dificuldade de pagamento, de queda de valor de mensalidade, de aumento de custos, o fundamental para quem não for consolidado é pensar em ser mais competitivo na medicina, que era uma coisa que a academia nunca quis muito olhar, apenas para a sua própria vaidade, mas não do ponto de vista do negócio, não do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista comercial. A gente vai precisar pensar em ser mais competitivo todo dia. O que você acha, Bia? Está fazendo sentido? Então, eu acho que dentro dessa visão da gestão de escassez faz todo sentido a gente ser mais competitivo todo dia, mas também incorporar a medicina junto com alguns outros 2 cursos que eu não quero polemizar aqui, mas a medicina sempre foi um reduto da cristalização de práticas, né? Era onde menos se inovava, era onde menos se modificava, dentro daquela visão de time que está ganhando não se mexe, né? O time agora está empatando e com vistas a perder, então a gente tem que mexer. Tá? E essa mexida, eu colocaria ela assim em 6 grandes linhas. Eu não sei se a gente já está encaminhando para o final, Rodrigo, daí eu já coloco... Sim, Bia. Beleza, aí eu coloco... A agência vai embora. Isso. E aí eu já vou colocar um pouquinho assim meus 6 pontos muito rapidamente e a gente abre depois para a discussão e eu deixo também meus contatos para quem quiser seguir essa discussão. Mas, assim, a gente tem que criar agora eixos de diferenciação para os nossos cursos de medicina. Se é verdade que todo mundo vai ter, e se é verdade que eu vou diminuir o meu custo, o meu ganho com isso, eu também vou ter que diminuir o meu custo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é um curso com um forte, português tem uma palavra boa, cariz, né? Uma forte identidade de diferenciação.
E você é diferente por quê? E essa diferenciação é tangível. Não me venha com essa de mestres e doutores, médicos experientes, porque isso aí vocês não vão captar ninguém, né? Segundo lugar, a captação, você ganha primeiro o pai e a mãe, a família, os pais, as mães, a família. Você ganha primeiro a família, depois o aluno você vai ganhar. Então, o teu papo é com quem vai pagar. Pronto. Não é com quem vai cursar. O primeiro papo é com quem vai pagar. E não é sobre desconto. É muito pelo contrário. Você tem que mostrar os atributos tangíveis do seu curso para que o pai, a mãe, o responsável entenda. Isso não é gasto, isso é um investimento que eu estou fazendo no meu filho, na minha filha, no aluno. Então, uma forte identidade de diferenciação. Eu criei um curso cuja diferenciação era, primeiro semestre, prática, no centro, no posto de saúde. Isso fez uma diferença total frente aos outros players que estavam no mercado. Tá? Pelo menos foi um forte argumento de contorno, um argumento de diferenciação. Depois, uma contratação e uma alocação inteligente dos docentes. Não dá mais para contratar o medalhão, não dá mais para contratar hora dobrada, a gente vai ter que criar uma estrutura de um professor que seja médico, e não isso mesmo, um professor que seja médico, e não um médico que vai ali dar umas aulinhas. Então, é investir nesse sujeito. Isso é caro, por isso eu acho que não dá para a gente fazer isso individualmente. A gente tem que pensar uma estratégia de formação do médico como um educador, porque hoje o que a gente via sempre eram vitrines. O cara ia lá, dava aquela aula show, o aluno ficava embasbacado, mas de resultado tangível você não tinha muito. Depois, uma cultura de excelência que perpasse todo o curso, desde atendimento até as áreas fins do curso. Essa cultura de excelência que vai mostrar que este curso tem qualidade. Se alguns de vocês já foi no Einstein, por exemplo, você vai ver que desde a entrada até a saída do estudante na formatura, ele passa por uma sensação de que ali tudo respira excelência. E o que a gente faz hoje, geralmente, é criar um hiato. Eles lá da medicina e a universidade. Então, é acabar com essa cultura, né, de nós e eles e trazer para todos os outros cursos, para toda a instituição, a ideia de excelência da medicina. E, por fim, né, um cuidado muito específico nos gastos. Tá? É muito fácil a gente querer mimar o estudante, a estudante, na entrada. Mas ele vai, se você pensa assim, ele vai querer sempre muito e mais. E aí, gente, a gente vai ficar refém desse estudante. E o que a gente quer desse estudante é que ele consiga, nesses 6 anos, aproveitar ao máximo a oportunidade de estar no ambiente universitário. Eu acho que é isso que a gente está perdendo nessa ideia de que tem que ter um centro de simulação, tem que ter 5, 6 robôs e tal. Quantos de vocês pensaram em robôs que dão sentido à história que está sendo contada ali? Nenhum. Quando a gente vai na Cobem, por exemplo, a gente vê robôs que são negros, robôs que são velhos, idosos, com pele de idoso, robôs crianças. E quanto disso a gente está usando para criar uma sensação de pertencimento, de acolhimento e de cultura institucional de excelência? Então, eu acho que isso são detalhes que fazem todo sentido e que, no fim da história, vão dar a esses contornos que o Rodrigo colocou, vão nos dar um pouco mais a sensação de que a gente está um pouco no controle de tudo isso que está acontecendo, porque hoje o que eu estou sentindo é que as coisas estão indo meio de roldão, assim, né? E não está tendo uma conversa direita entre a área acadêmica e a área de planejamento, entre a área acadêmica e a área financeira, e, no fundo, a gente vai precisar de uma inteligência muito maior para compor todo esse mosaico que é um curso de medicina dentro de uma instituição. Excelente, Bia. Eu vou fazer o seguinte, minha gente, como eu sei que o nosso tempo está acabando, eu vou dar uma acelerada para poder abrir para perguntas, que eu acho que esse é um momento de maior interação e mais valioso. Mas, só para vocês entenderem, isso aqui foi um slide que eu apresentei lá no jantar, que o professor Marcelo Fattori estava lá com a gente, com algumas instituições que estavam conosco naquele ambiente. E aí eu listei onde essas instituições estavam localizadas,
e coloquei quantas vagas aquele grupo tinha. Nesse coletivo aqui, nós éramos, no jantar, o segundo maior grupo consolidador de medicina, se fôssemos todos de um mesmo dono. E por que eu fiz essa provocação? Porque esse número aqui vai aumentar, né, Bia? O que a gente estava conversando aqui. Essas vagas vão ficar cada vez mais concentradas aqui. Só que a melhor forma que a gente tem visualizado, e aí quando eu digo a gente, é a gente mesmo, tanto eu quanto Bia, a gente está num projeto de fazer isso junto, né, via Somos Young, via outros grandes players do mercado, inclusive com o apoio de algumas associações, é começar a sugerir que as instituições de medicina que não vão ser consolidadas, comecem a fazer atuação em bloco, ou atuação em rede, não formal. Não é um documento de que alguém vira sócio de alguém, nada disso. É atuação operacional naquilo que vocês possam ter vantagens competitivas por atuar junto, como se fossem um grande grupo. Eu acho que a gente precisa ser, e aí tinham várias vertentes que a gente poderia trazer, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de formulação de políticas públicas que privilegie a formação médica de qualidade, que é o que nós estamos aqui nos propondo a fazer, enfim. Então, a gente saiu de lá, né, Bia, com algumas instituições presentes já dispostas a começar a conversar esses assuntos. Principalmente assuntos relacionados à formulação de políticas públicas e à influenciação de políticas públicas, como também as questões de vantagens competitivas acadêmicas que nós passaríamos a ganhar muito mais atuando em bloco. Por quê? Porque a gente traria, como bloco, a gente traria o benefício de o que há de melhor em cada instituição poder ser aberto para que outros alunos de outras instituições em cursos de férias, por exemplo, possam usufruir. Então, a Bia tem um curso de medicina lá na cidade dela. Obrigado, Sérgio. Fica com Deus, irmão. Obrigado por você ter vindo, a gente conversa depois. A Bia tem no hospital onde ela atua, ela tem um equipamento de última geração que todos os alunos querem fazer algum tipo de aperfeiçoamento. Ótimo! Então vamos elaborar juntos cursos de férias que os alunos dessa rede podem transitar para ir nas outras instituições e, obviamente, remunerando essas outras instituições, mas que nenhum grupo educacional vai oferecer no país. Nós vamos passar a ter um nível de excelência internacional, cada um fazendo o seu. O mesmo para a formação de professores, né, Rodrigo? A gente pode fazer isso em rede, quer dizer, colocar a expertise, as melhores práticas de todas as instituições para formar os seus professores e os professores de toda a rede, de forma que a gente possa, inclusive, negociar esses valores de R$280 a hora-aula frente aos outros que estão 70, 80, não é isso? Exatamente. E aí, olha só, vamos lá. Vamos pensar aqui juntos. Se a gente fizer um vestibular único nacional dessas instituições, 3.000 vagas pelo Brasil no mesmo dia, você acha que alguém vai deixar de fazer inscrição no seu vestibular para fazer de um concorrente? Não vai, porque ele tem muito mais oportunidade de passar com você. A mesma coisa transferência. Um aluno que deixa a Bahia para ir morar em São Paulo é um aluno que você, da Bahia, perdeu na medicina. Não adianta, você não tem nada para você fazer que você vai manter esse aluno. Mas, se você em São Paulo faz parte da rede e a matriz curricular é semelhante em termos de qualidade ou até em termos de processos, a transferência é praticamente que automática para essa instituição, que tem os mesmos diferenciais de qualidade e um aproveitamento de estudos excepcional. Da mesma forma que você pode doar, você pode receber. E aí as suas vagas ociosas de transferência, por exemplo, elas vão diminuir, elas vão ser mitigadas. Da mesma forma, matrizes curriculares inovadoras e eficientes, né, Bia? Que a gente vai precisar pensar nisso. Vamos ser franco aqui? Caiu receita, vai ter que cair custo, senão você vai perder lucratividade, vai ficar negativo, que nem a gente mostrou ali. Você não vai deixar isso acontecer. Mas como que cai custo sem cair qualidade? Se os melhores especialistas dessas instituições em bloco pensarem juntos, eu tenho certeza que a gente formula políticas públicas e que a gente estabelece boas práticas e todas essas instituições que não são concorrentes saem ganhando. Exato. Né?
Então, a gente precisa sair dessa casca, né, Bia, de fazer sozinho. A mesma coisa. Estratégias para manutenção do estudante, eu não gosto de retenção, mas estratégias de permanência, sabe? Atendimento a esses estudantes, um consórcio de atendimento, um atendimento online, um acolhimento. Essas criaturas estão sofrendo muito mentalmente. É uma pressão absurda, é um desgaste. Daqui a pouco, quando entram em internato, quando entram no hospital, vão ver cenas que talvez nunca tinham visto na vida. Eles precisam de um acolhimento. Isso é muito caro para a gente fazer, cada um na sua instituição. E, às vezes, tem vagas ociosas. Olha aí, a gente tem ociosidade também na equipe de atendimento psicossocial. Né? E, às vezes, falta um pouco essa troca. Eu imagino, assim, a gente abrir uma sala de bate-papo virtual com os nossos estudantes, com os estudantes de todos esses cursos, sabe? Para que eles possam trocar, mediados, claro, por um ou dois mediadores, para que eles possam trocar suas experiências. Mais à frente, que a gente possa trocar por 2, 3, 4 dias, um seminário interno de pesquisas dentro das nossas instituições, trazendo para os nossos estudantes a sensação de também atuarem em rede, e mais do que isso, a sensação de que eles estão também produzindo conhecimento, sabe? Então, seria muito interessante que essa rede também não só se preocupasse, mas também, né, em a gente atuar em rede naquilo que as outras instituições nem fazem. Iniciação científica é muito raro de ver acontecer de verdade na área da medicina, porque eles estão sempre correndo, né? É isso. É uma solução que, em tese, ameniza, porque a gente passa a ser grande grupo sem ser grande grupo, né? E aí eu vou pedir licença, o Fred deve estar irritadíssimo comigo, porque eu estou estourando todos os tempos, mas eu preciso passar para ele trazer as perguntas. Eu peço desculpas aí. O Fred é que vai conduzir quem levantou a mão, quem tem pergunta. Eu, a partir de agora, sou espectador aqui. Vai. Tá, professor Kaminski, deixa eu só dar uma passada aqui no chat, tá? A gente já abre aí. Então, bombou mesmo, a gente vê quando a edição foi boa, muito pelo chat, tá? Bombou, tem muita conversa, né, entre as pessoas, isso é ótimo, tá? Mas eu queria pegar aqui e trazer para vocês, eu queria pegar uma pergunta e um comentário, tá? E aí estou saudando Marcos Vinícius da Silva Araújo, que faz uma pergunta específica que eu vou usar como tema de fundo, mas também um comentário que vai nessa linha do José Henrique Lanes Monteiro, tá? Que fala o seguinte, considerando esse contexto, vocês enxergam, Rodrigo e Bia, que houve uma migração, por exemplo, para a graduação de enfermagem? E aí eu estou aproveitando essa pergunta e vou pegar o comentário do José Henrique para falar um pouco sobre como é que vocês estão enxergando, e aí isso foi feito em cima daquela fala que a Bia trouxe, né, de ver a medicina como messiânica e tal. Como é que vocês estão vendo e como é que as instituições podem se preparar para fazer esse alinhamento, né, daquilo que eu realmente quero, daquilo que é possível, versus o sonho da medicina, como é que dá para fazer isso? Tá? Então, duas coisas. Se a demanda está migrando, ou vai migrar, enfim, para enfermagem, / algum outro curso de saúde, mas acho que enfermagem é mais dada a isso, e se vocês enxergam esse como uma estratégia, ou como algo que já está sendo feito, esse alinhamento aí, orientação, vamos chamar assim, de carreira. Bia, ladies first. Tá, falando sobre a migração, eu acho que não migrou, não, porque a enfermagem sempre teve esse viés, sabe? Ela sempre foi mais, né, voltada a isso. E eu talvez ousaria aqui, lembrando da socióloga que eu já fui um dia, isso tem mais a ver com classe social do que com profissão, sabe? Então, as classes sociais mais baixas, elas tendem a ter uma visão mais messiânica, vou ajudar o mundo, eu quero terminar a pobreza do mundo, mais ou menos isso. Então, o que eu acho é que a gente também tem que olhar para impulsionar a enfermagem como um subproduto da medicina, sabe? Acho que uma enfermagem de qualidade também tem dinheiro na mesa para pagar uma boa enfermagem que vai ser formada nos mesmos moldes lá da medicina. E isso ajuda a capitalizar um pouco todo esse aparelho, esse equipamento, esses ativos que a gente tem mobilizados ali nos laboratórios. Então, esse é um ponto, né? E o segundo ponto é que a enfermagem hoje está sendo super valorizada fora do Brasil, né?
Inglaterra, países da Europa estão comprando enfermeiros. O problema é que a gente não forma enfermeiros bilíngues. Esse é o problema. Mas isso também é outro meeting, viu, Fred? Vamos abrir essa frente aí. Bom, e a segunda questão é sobre a ideia de vagas, é isso? De vagas de residência? Não, a segunda era mais ou menos conectada na enfermagem, como que as instituições podem trabalhar a questão das carreiras de saúde, se há como, dentro desse contexto, fazer um trabalho, né, para o direcionamento para outras áreas, o que vocês estão enxergando de boas práticas nesse sentido? É um pouco isso que eu falei. Eu acho que a gente vai ter que tirar, né, subprodutos de todo esse aparato que a gente criou para as escolas médicas, né? E eu queria aproveitar e agradecer também, muita gente já está saindo, eu entendo, mas agradecer muito aos elogios, aos comentários, viu, gente? Muito obrigada, foi muito legal. Maravilha. Rodrigo? Parece que o Rodrigo caiu. Bia, então, enquanto em seguida aqui a gente vai encaminhando, eu vou colocar aqui o link da pesquisa, tá? Enquanto a gente está aqui nesse bate-papo aqui, agora, né, pegando as perguntas e tal, vocês preenchem a pesquisa e as respostas até segunda-feira, e a gente vai dar um tempinho até para quem assiste depois e tal. O evento, ele amanhã já vai estar disponibilizado lá no YouTube, e aí as respostas até 30/9, na segunda-feira, a gente vai fazer o sorteio de 2 ingressos para o Meeting Experience Curitiba. A Bia vai estar lá com a gente, o Rodrigo também. Enquanto eu coloco aqui, eu vou esperar aqui, ver se o Rodrigo volta. Eu estou aqui, tu tá aí, pronto, maravilha. Rodrigo, então, dentro dessa linha, o que você está enxergando? Enfermagem e outras carreiras de saúde aí dentro de medicina? Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter as outras carreiras de saúde como um complemento da estrutura que a gente está montando, né? Eu, às vezes, acho que alguns gestores são um pouco cruéis com os outros cursos da saúde, na medida em que eles compartilham os custos de algo que foi feito para a medicina, mas jogam no centro de custos dos outros cursos. E aí, o que acaba acontecendo, Fred? Aquele laboratório de simulação realística, caríssimo, faz com que a mensalidade do curso, que não é medicina, acabe ficando muito cara, quando, na verdade, aquele laboratório não foi comprado por aquele curso. Foi comprado pela medicina, aquele curso apenas utiliza o espaço, e, portanto, ele tem que ratear a manutenção no máximo, não o custo de aquisição, né? Então, quando você pensa uma instituição de ensino de uma forma mais inteligente, você consegue otimizar os recursos a partir do grande fio condutor da expansão da sua infraestrutura, que vai ser sempre a medicina. O nível de exigência é a medicina, mas você tem todos os outros turnos para ocupar. Medicina à noite não costuma ter aula, por exemplo, né? Então, por que você vai ficar ali vazio? É só você fazer os seus planejamentos. Quando a gente fala de matriz curricular dos outros cursos de saúde, Bia está cansada de ter esse debate comigo, por exemplo, a gente diz o seguinte, olha, as minhas matrizes, elas estão financeiramente viáveis para turmas menores? Porque não vamos pensar como antigamente. Eu lembro, eu comecei a lecionar em 2004, são 20 anos aqui. Na minha instituição, que era uma instituição do subúrbio do Rio de Janeiro, a gente tinha 2 turmas de 100 alunos cada uma em cada turno de enfermagem. Eram 2 de 100 de manhã, 2 de 100 de tarde, 2 de 100 de noite. Sabe quando isso vai voltar a acontecer? Nunca, né? Mas se a gente consegue fazer uma infraestrutura, uma modelagem de negócios dos nossos cursos de saúde para usar esse espaço que naturalmente ficou ocioso e oferecer cursos de saúde de extrema qualidade num preço que hoje seja competitivo para um volume de alunos compatíveis com o mercado de trabalho, meu amigo, você está trazendo receita adicional e lucro adicional. Então, vale antes. Né? Eu adiciono mais uma coisa. Quando eu me refiro à excelência em todos os níveis, é para que você conquiste esse cara para o resto da vida dele. Então, aos finais de semana, ele vai fazer... A minha cachorra está aqui. Aos finais de semana, ele vai fazer atualizações na sua universidade, naquelas instalações que estão tiradas sábado e domingo. Né? É isso.
Bom, pessoal, eu sei que a hora vai avançando, né? A gente ainda vai ter o insight final do Rodrigo e da Bia, sem o qual vocês não podem sair daqui, tá? Quem avisa amigo não, se puderem, permaneçam aqui. Professor Kaminski, rapidinho a última pergunta aí, e aí depois eu faço os comerciais e a gente parte para o nosso quadro, que é a pérola do meeting, aquele insight que você não pode ir embora sem ele. Duas análises. Eu vivenciei a implantação de curso de medicina na Bahia o ano passado, e interessante foi que a maioria dos alunos inscritos para o vestibular eram aqueles que estavam há mais de 5 anos fazendo um cursinho, não tinham passado numa escola pública, ou pessoas buscando uma segunda graduação. Esse é um mercado que eu acho que pode crescer muito, e o segunda graduação tivemos uma pequena situação. Muitos deles queriam aproveitar disciplinas de outros cursos da área da saúde, e às vezes não batia com as disciplinas que tinha na matriz curricular de medicina, né? Então, isso também foi vivenciado em uma faculdade que eu fazia consultoria em Minas Gerais, também na implantação. É bem real isso a nível Brasil, e vai ser crescente isso, principalmente na região norte e nordeste? Bia? Me dá aqui. Eu acho que sim, professor. Estou aí nesse momento de pausa. Eu acho que sim, mas eu não acho que vai ser norte e nordeste, não. Eu acho que a gente vai sentir isso em todas as regiões, principalmente nas instituições que tiverem um menor destaque de qualidade. Porque mesmo no norte e nordeste, a gente vai continuar tendo instituições cobrando 11, 12, 13 mil reais, tendo aluno disputando a vaga, porque ela é diferente. Eu também acho. Essa judicialização vai mostrar muito isso. E entre nós aqui, a gente também tem que estar atento, porque uma coisa é consolidação no mercado dos outros cursos. Que aí a gente sabe que os grandes players vêm para conceito 3, 4, que é só para sobreviver ali, é o menor investimento possível para você continuar funcionando. Mas essa não é uma realidade da consolidação da medicina. Na consolidação da medicina, há reais investimentos em qualidade tangível, inclusive para grandes grupos, é uma outra dinâmica. Então, o desafio de ser eficiente, de conseguir ser mais competitivo, ele é gigante, e daí a proposta da gente, sem querer fazer spoiler, mas a proposta da gente de convidar instituições relevantes e que estejam maduras o suficiente para agir coletivamente, para se juntar nesse movimento que Bia e eu estamos tentando trazer no Brasil. Eu concordo contigo, Rodrigo, é isso mesmo, não vou nem me estender, não, é isso aí. Maravilha. Bom, vou fazer os comerciais rapidamente. Na volta dos comerciais, Rodrigo e Bia vão trazer a pérola do meeting, aquele insight que você não pode ir embora sem levar para casa para aplicar na sua instituição sobre o nosso assunto de hoje, tá bom? Então, deixa eu agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Somos Young e Brandil Inteligência Consultoria, que nos ofereceram o episódio de hoje, e também Somos Cobra Fix, Actifly Martech, Princípio Soluções Financeiras, CRM Educacional, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Em outubro, mês do nosso evento principal, o Meeting Experience, teremos 2 encontros aqui no Meeting Online, os dias 8 e 17. Agora, no dia 8, nós vamos falar sobre os modelos de liderança para a gestão educacional de uma nova era, com Débora Guerra, José Carlos Barbieri, Vidal Martins e mediação da Sônia Colombo. Na próxima semana, as inscrições estarão abertas, não percam. Caso sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br e as nossas redes sociais são @meetingeducacional no YouTube e Instagram e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Falando em contato, convidamos novamente todos os participantes a responder a nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua do nosso evento e mais, será através dela que faremos o sorteio dos 2 ingressos para o Meeting Experience
2024. Quem responder ela até segunda-feira, 30/9, se você está assistindo no YouTube ainda dá tempo, estará concorrendo. O resultado será divulgado na próxima semana nas nossas redes sociais. Por falar nisso, reforçamos o convite para que sigam as nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn e Facebook, além do Meetingcast, no Spotify, Pocket Cast, Amazon Music e Google Podcast. A gente já contou a história do Rodrigo, por exemplo. No nosso Meetingcast, a gente conta a história de grandes profissionais da educação, vale a pena conferir. Então, fiquem ligados nas nossas comunicações para não perder nada dos nossos conteúdos e próximos eventos. Você que está nos acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com o seu time, comente aqui embaixo e o mais importante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos conteúdos exclusivos para o YouTube. Feito isso, feitos os comerciais, agora vamos para a pérola do meeting. E aí, Rodrigo, começa com o nosso host ou começo primeiro as damas? Como é que a gente vai resolver essa questão aí? Vamos deixar a Bia, porque ela tem mais criatividade, aí eu Maravilha. Falar. Tá ótimo. Então vamos para a cláusula pétrea maior aí de primeiras damas. Bom, gente, ao lado de agradecer aí mais uma vez, eu queria deixar para vocês a seguinte provocação, né? A minha pérola de hoje é a seguinte: o que nos trouxe até aqui, em alguns casos nos trouxe com muito sucesso, não nos dá garantia da gente seguir daqui para frente. Então vamos pensar muito nisso, porque o sucesso que a gente teve hoje aqui, até aqui, as nossas instituições, elas vieram num modelo que a cada dia é um modelo que se transforma. E daqui para frente ele vai se transformar mais e mais rapidamente. Então desapaixona do modelo e imagina um outro modelo para que a gente possa operar de forma mais sinérgica, né, e mais unida, porque o sucesso que nos trouxe até aqui não nos garante sucesso nos nossos próximos passos. Super obrigada, um abraço imenso para todos. Meus contatos estão aí no chat, aí quem quiser pode seguir comigo. Obrigado, Bia, obrigado, Fred. O Meeting é sempre um parceiro de longa data, a gente está junto desde o primeiro Meeting lá atrás. E em meu nome da Somos Young, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Mas eu queria também deixar um recado muito, muito importante. Assim. O intuito da gente ter trazido esse assunto não é estragar o dia de ninguém. O intuito da gente trazer esse assunto é trazer todo mundo para um debate que é necessário em nível nacional e que não está sendo conduzido, na minha opinião, da melhor forma possível ou com os melhores atores que poderiam conduzir junto ao governo federal. Eu acho que a gente precisa, enquanto instituições isoladas, mas relevantes, preocupadas com qualidade, a gente precisa pensar em efetivamente como a gente consegue não só resolver os nossos problemas de casa, mas diminuir um pouco os problemas que são para todos. Porque com o mercado mais saudável, ele é um mercado melhor para todo mundo. Então, essa ideia de atuação em bloco vai ser um desafio. Não é simples, eu sei que as instituições de ensino elas têm suas ressalvas em relação a isso, mas não tem nada comercial por detrás dessa ideia, não é associação XPTO, não tem pagamento de mensalidade nenhuma, é apenas a união de cérebros para a preservação de algo que a gente acredita que seja importante para manter o sistema federal de ensino superior ativo e com boas instituições em funcionamento. Então eu deixo aqui o convite a todo mundo que está aqui, os que já foram também, que tem muitos amigos que já deram aqui um abraço que vão encerrar, mas como está gravado, como vai para o YouTube, como isso vai ficar eternizado, digamos assim, fica um convite para nos procurarem as instituições que tenham interesse genuíno em fazer parte dessa rede de colaboração. A gente ainda está pensando em como elaborar os próximos passos, estamos reunindo politicamente algumas associações e atores que nos apoiem para que as instituições tenham mais confiança e principalmente para que o Ministério da Educação abra as portas para efetivamente a gente conseguir levar o que esse coletivo produzir para o Ministério. Então, a gente deve divulgar nos próximos dias e nas próximas semanas os ecos desses primeiros encontros, tanto no jantar pré-FENESP, quanto desse webinar aqui, como eventualmente algum outro que a gente venha a fazer para divulgar um pouco mais isso.
Mas, como eu sempre digo, quando a gente percebe que o nosso desafio ele é mais complexo, é aí que os grandes se destacam. E é aí que a gente tem o prazer de acordar todo dia para trabalhar. Então, que todos tenham uma quinta-feira feliz, a despeito de dados preocupantes, mas com aquela coceguinha, com aquela formiguinha, com aquele frio no estômago, aquela borboleta por dentro, dizendo assim, tá, como é que eu vou fazer para sair na frente e me destacar nesse mercado? Um grande abraço a todos e até o próximo. Gente, muito obrigada. Beijo. Beijo, Fábia. Obrigada. Nos vemos em Curitiba, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Rodrigo. Tchau, Tchau, Fred. Pia. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?